Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma nova função aqui do Jarvis, tá? Olha só a velocidade dele. É... Bom, a nova função do Jarvis não vai estar disponível para os clientes, a menos que o cliente queira pagar, né? Que eu estou cobrando aí um valor de R$ 60. Aí o cliente vai ter essa função aqui, pelo menos até maio, porque a partir de maio o Jarvis vai deixar de ser vendido. Então, todas as funções, né? Grande parte das funções vai ser para uso pessoal. Mas, Bruno, vai ter ferramentas para os clientes? Vai. Mas são ferramentas que são essenciais para o Jarvis, não ferramentas extras. Tá? Então, a nova função que foi colocada no Jarvis, né, que vai estar disponível para os clientes se eles quiserem adquirir essa função, é a função de atuador. Eu só peço que vocês não confundam essa função de atuador com a agenda, certo? A agenda, eu posso agendar aqui um dia e um horário e colocar algum comando, né, que eu tenho no meu Jarvis. Eu posso pegar um comando aqui do Jarvis e pedir que nesse dia, nesse horário, ele execute esse comando aqui, que está na minha grade de comando, né? Qualquer uma dessas grades aqui. Mas a agenda, você precisa colocar o dia e a hora, certo? Ou se não, só a hora, se for algo todo dia. O atuador é uma coisa que vai estar verificando os sensores e as APIs também. Então não é a mesma coisa. Estou dizendo logo para o cliente não se confundir, o usuário não se confundir. Ah, mas tem a agenda do Jarvis. Não, porque são coisas que dependem do sensor, do ambiente, tá? Então, Bruno, como é que eu sei quais são as APIs ou sensores que eu tenho? Lembrando que todo sensor que você colocar, não é só plugar o sensor infravermelho no Jarvis, ou pegar um sensor de temperatura e pôr no computador e achar que ele vai verificar, não, tá? Esse sensor, você tem que ter uma API, né, um software criado por você ou por nós, né, para ler esse sensor infravermelho ou de temperatura e jogar no núcleo do Jarvis. Então você percebe que aqui eu tenho core. Core é núcleo, tá vendo? Core Jarvis. Então tem que mandar para esse núcleo aqui. Class é o nome da API ou o nome do sensor, que no caso aqui é speak string e o valor que tem dentro de speak string, que é none, ou seja, não tem valor nenhum, né? Aqui no caso. Então como é que eu utilizo? Né? Aqui já tem alguns exemplos, né? Mas eu sei que o pessoal não gosta de ler. Existe essa dificuldade muito grande de leitura, infelizmente. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui. Primeira coisa aqui dessa linha, essa linha aqui é a condição, tá? Imagine que aqui está escrito assim, ó. Vamos imaginar que tem assim, ó, se tiver em... Pronto, vamos imaginar desse jeito. Então tudo isso aqui é uma condição, ó. Se Olá, usuário. eu estou traduzindo, tá? Para vocês entenderem. Certo? Estamos no mês de abril. Pare de escutar. Quando precisar, é só me chamar. Então perceba uma coisa interessante aqui, ó. Eu estou traduzindo. Então, se tiver dentro do que eu falar a palavra Google, então ele vai executar isso aqui, certo? Que eu vou até alterar. Isso aqui, ó, está dentro dos meus comandos, tá? Olha aqui, ó, comandos do computador. Se eu mudar aqui, mudei aqui, ó, vou salvar. As alterações foram salvas. Beleza. Eu tenho que mudar aqui também no atuador. Já não pode ser mais assim. Eu tenho que vir aqui e alterar, Suas alterações foram salvas. certo? Então, traduzir para vocês entenderem. Então, se dentro do que eu falar, dentro da frase, tiver essa palavra Google aqui, ele já vai executar isso aqui que está lá dentro dos meus comandos do computador. Olha aqui, ó. Ele vai ter que executar essa linha, tá? Então, eu dei um exemplo aqui de frases que tem a palavra. Então, se eu falar isso aqui, ele vai executar. Se eu falar isso aqui, ele executa. Se eu falar isso aqui... Porque todas essas palavras têm Google, ó. Google aqui, Google aqui, Google aqui, Google aqui. Então, ele vai executar isso aqui. Vamos ver? Jarvis. Jarvis.
Posso lhe ajudar em alguma coisa, usuário? Vou baixar o Google Chrome agora. Estou abrindo o Google. Eles gostam muito do Google. Estou abrindo o Google. Eu uso o Google todo dia no meu trabalho. Abrindo o Google. Pare de escutar. Quando precisar, é só me chamar. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele que toda vida que ele detectar essa palavra aqui dentro dessa API, dessa classe, ele vai rodar esse comando que tem lá na minha grade. Olha que interessante. Se eu falar um número que for maior do que 4, ele vai executar isso aqui que está na grade de comando. Se eu colocar, ou se eu falar o número 2, né? Se eu falar o número 2 no reconhecimento de voz online, tá? Que usa internet aqui, tá? Ele vai executar isso aqui. Se o reconhecimento facial detectar uma pessoa chamada fulano de tal, ele vai executar isso aqui. Isso aqui está nos comandos de interação. Deixa eu procurar aqui e mostrar. Ele vai... Ó, tá aqui, ó. Certo? Olha aqui. Então a lógica aqui não é difícil. Não é difícil. Bruno, isso aqui, o que que é? Vamos lá. Vamos entender o que que é. Esse aqui é o resultado do reconhecimento facial. Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo, né? Se o reconhecimento facial detectar uma pessoa chamada Ari, vai executar um comando que está lá na grade. Ah, eu quero que mexa a mão do meu robô para apertar a mão da pessoa. Não tem problema. Você vai primeiro colocar aqui no Arduino. Você vai primeiro criar um comando para o Arduino aqui. E aí você vem aqui e coloca toda a vida que viu Ari, né? Que o reconhecimento viu Ari, vai executar tal coisa. Só toma cuidado para tu entender uma coisa aqui, para tu não misturar as coisas. Você tá vendo que nenhum desses aqui tem o hashtag, né? O jogo da velha. Só esse comando que tem. Vou voltar aqui nos comandos para explicar uma coisa. Quando você coloca o jogo da velha em um comando, você está dizendo que você não quer usar o comando de voz. Você quer usar somente o atuador. Aqui em cima já explica, ó. Utilize hashtag no início de um comando para que ele seja reconhecido pelo atuador e ignorado pelo comando de voz. Tá vendo? Então aqui, quando eu coloco um jogo da velha logo no começo aqui, né? Eu poderia fazer assim também, ó. Ah, salvar. As modificações foram salvas. O que que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo para ele, ignore isso aqui, ó. Eu não quero que você responda para mim quando eu perguntar. Eu quero que você use aqui. Sacou a ideia? No momento que eu mudei lá, olha aqui, eu mudei aqui, ó. Então eu tenho que copiar e eu tenho que seguir a mesma coisa e colocar aqui, porque eu mudei lá. Suas alterações foram Senão salvas. não vai funcionar. Eu mudei lá, eu tenho que fazer isso aqui, certo? Então esse comando não vai ser ouvido pelo Jarvis. Ele é um comando que está aqui na grade que só vai servir para cá, para executar de acordo com algum sensor. Lembrando que todo sensor precisa ter um software para fazer a leitura e mandar para o núcleo do Jarvis, que o núcleo é esse aqui, ó, Core Jarvis, tá? Isso aí eu vou explicar depois, eu vou gravar um tutorial explicando como criar um programa para ler um sensor infravermelho e pôr no núcleo do Jarvis para ele poder funcionar no atuador. Então isso aqui não vai funcionar se eu der o comando, quer ver? Jarvis, Em que posso lhe auxiliar, usuário? teste o sensor. Ele não vai fazer nada. Testar sensor. Viu? Porque eu estou dizendo para ele que eu quero que ele ignore. Isso aqui vai ser usado só no atuador. Se eu fizesse isso aqui, era a mesma coisa, tanto faz. Se eu pegar esse comando aqui e fazer isso aqui, ó. Eu vou dar o comando por voz. Ó.
Abrir Google. Estou abrindo o Google. Beleza, ele abriu. Tá vendo? Mas se eu fizer isso aqui, ó, parar mouse. Se eu fizer isso aqui e salvar, Suas alterações foram salvas. ele já não vai mais executar essa linha. Ele vai executar somente aqui dentro. Quer ver, ó? Abrir Google. Ele não vai rodar aqui agora mais, porque ele ignorou, né? Ele não vai rodar mais aqui. Ele só vai rodar aqui. Agora eu tenho que pegar e colocar um hashtag no atuador, porque eu botei aqui, ó. Isso aqui não pertence mais ao comando de voz, pertence ao atuador. Então eu venho aqui e põe um hashtag aqui. Suas alterações foram salvas. Eu quero abrir o Google. Abrindo o Google. Viu? Porque agora isso aqui não pertence mais ao comando de voz. Pertence ao comando de voz porque eu estou usando o reconhecimento de voz aqui, não do Jarvis, mas o online, né? Então qualquer frase que tiver essa palavra, ele vai executar esse comando. Tá? Então a ideia é essa, não é uma coisa muito difícil de se entender. Não é um bicho de 7 cabeças. Não, é uma coisa bem simples de entender. Então aqui eu tenho o resultado do reconhecimento facial, né? Eu tenho aqui a voz, Ricardo. Então aqui eu tenho diversos sensores, ó, que eu posso estar vindo aqui. Só tome cuidado porque veja as regras que tem aqui. Se eu colocar class HAL, eu estou dizendo que se tiver um valor em qualquer sensor, ele vai executar alguma coisa, tá? Por exemplo, se tiver o número 0 em qualquer sensor, class HAL, ele vai executar para mim isso aqui. Então, cuidado com isso aqui, tá? Porque ele pode deixar, como diz o Ari, endoidando. Pode deixar o Jarvis endoidar. Porque aqui você está dizendo que se tiver em qualquer um dos sensores o número 0, ele vai executar essa linha. Então, tu pode endoidar o Jarvis, tá? E aí vai ficar perreado. Ah, o Jarvis está endoidando, o Jarvis está endoidando. Você só pode usar o class HAL se realmente for uma coisa muito necessária. Porque o class HAL quer dizer o seguinte: todos os sensores. É isso que quer dizer. Então, se esse valor estiver Estamos no ano de dentro de 2025. qualquer sensor, ele vai executar isso aqui. Eu posso fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Se todos os sensores tiver um valor maior que 2, podem doidar também. Então, tem os momentos específicos de usar. Se todos os sensores do Jarvis tiver um valor maior do que 2, ele executa isso aqui. Se todos os sensores tiverem um valor maior ou igual, tiver um valor diferente de 2, menor que 2, menor Hoje é segunda-feira. menor ou igual a 2 ou igual a 2. Diferente você nunca pode usar para palavras. Tá errado. Certo? Eu não aconselho você fazer isso aqui. Nunca faça isso aqui. Nem usando class HAL e nem usando também o nome do sensor ou da API, que vai estar errado. Você não pode. O Jarvis não vai executar isso aqui. Ele não compara esse diferente, né? Ele não compara com valores tipo palavra. Ele compara com valores tipo número. Então você só pode usar isso aqui se for um número. Exemplo. Se, por exemplo, o que eu falar for diferente de 8. Abrindo executar do Windows. Só que tome cuidado, porque você pode endoidar o Jarvis, tá? Porque se você criar as condições erradas, você vai fazer ele ficar executando isso aqui o tempo todo. Então tem que saber as condições certas para que você possa utilizar. E aqui você tem o núcleo do Jarvis. Não adianta plugar um sensor se esse sensor não entra no núcleo do Jarvis e não consegue enviar informações para o núcleo dele, né? Então isso aqui, ó, core é o núcleo, class é o nome da função. Então o sensor ele tem que mandar um valor para cá, para que o Jarvis possa
entender, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo simples, né? Mas é um vídeo que é para você poder entender como é que funciona o atuador. Eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. 2. A porta serial com 3 não está disponível. A porta serial com 4 não está disponível. Viu? Eu vou fazer agora esse aqui, ó. 8. Oi, usuário. 7. E aqui eu acompanho aqui em cima se ele entendeu, ó. 7. 5. Abrindo o executar do Windows. Olha aí. Viu? Ele executou essa linha. Se todos os sensores tiver esse valor, engraçado, né? Porque olha que interessante. Quando você coloca a palavra antes, né, da API ou do sensor, você usa aspas simples, ó. Agora, quando você compara com o sinal, você coloca a palavra sem aspa. Então perceba que aqui, se todos os sensores tiver essa palavra, ele vai executar isso aqui, né? Que agora não é mais esse comando, né? Agora é o comando de cima, porque eu botei hashtag lá na grade e agora eu tenho que colocar Suas aqui alterações foram salvas. Então, se qualquer um tiver esse valor de poxa, ele vai executar isso aqui, que está aqui, ó. E agora isso aqui não vai ser usado por comando de voz. Para mim voltar a trabalhar no comando de voz, eu tenho que tirar esse hashtag. Aí vai funcionar para o comando de voz. Suas modificações foram salvas. Abrir Google. Estou abrindo o Google. Viu? Agora funcionou no comando de voz. Só que aí eu tenho que voltar aqui e tirar o hashtag, né? Porque eu mudei lá. Então quando eu mudo lá, eu tenho que mudar aqui. Suas alterações foram salvas. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço e tchau.